Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora, até o final, a quarta e última parte da entrevista da Cléa Batista. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Bom proveito! Aí, Carlos, não é um EQM, é uma saída realmente do corpo. Mas foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. É como se tivesse valido a pena tudo que eu vivi para passar por esse momento, que foi a coisa mais especial. Mas não foi feita a morfina, porque você sabe quando você vê a morfina entrando, quando ela não foi colocada no meu catéter, foi colocada na veia mesmo, tá? Quando ela foi entrando na veia, quando eu fui vendo, eu pensei, caraca, eu tenho uma certa alergia à morfina, vai acontecer uma coisa horrível aqui. Eu saí antes da morfina entrar, foi assim, segundos, então eu sei que não foi efeito da morfina. Quando eu saí, eu era pura consciência. Aí eu girava em cima do meu corpo, e girava, e girava, e ria. Eu ria tanto, Carlos. E eu pensava, se eu contasse para minha médica agora, ela ia ficar muito brava comigo por eu estar aqui rindo. Aí eu falei, nossa, não é na primeira cirurgia, vai ser depois. Eu tô pensando que ia ser na primeira cirurgia, olha, eu contando que ia embora. Mas, cara, deixa eu aproveitar agora. Aí, Carlos, eu era consciência, aí tinha aquele monte de consciência comigo, aquele monte, imagina um monte de vagalume, a sensação que eu tinha, aquele vagalume, sabe? Aquelas luzinhas amarelinhas, eu era uma luz, eu tinha completa consciência de mim mesma só. Eu não lembrei de família, de nada, não tinha recordação de nada, mas eu sabia completamente da minha existência e do mundo inteiro. Aí parece que eu e todas as consciências que estávamos do lado de lá, a gente dançava. Eu falo que eu dei a volta ao planeta Terra umas 3 vezes. Eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Vamos sair fora daqui, vamos sair fora da galáxia. E num segundo a gente estava fora. E aquela nuvem, aquele mar de consciência, aquele amor. Para mim, que eu fiquei assim umas 3 horas voando e rindo e dando cambalhota e fazendo assim, que liberdade, que prazer. E, sabe, e aquela coisa. Aí eu, eu, eu vi que já era dia no planeta Terra. Eu falei, peraí, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. E foi me dando aquela dor no coração. Aí eu voltei, eu falei assim, porque eu sei que meu filho vai ser o primeiro a chegar e a minha prima vai acordar e eu preciso estar lá, né? E eu entrei na sala e eu vi que a minha prima estava dormindo ainda. Eu ainda brinquei assim, nossa, mas como ronca, né? E eu passei por ela e eu desci 3 andares de escada. Aí quando eu desci 3 andares, ainda era uma tipo. Era meio. Tava madrugada ainda. Não era dia ainda. Aí quando eu desci 3 andares de escada, tinha um buraco gigante, Carlos, mas uma coisa. Era uma cratera no fundo do hospital. E aí eu estava lá, aquilo me puxava, eram consciências pedindo socorro. E aquilo me puxava, eu sabia que era um umbral. Eu pensava, gente, será que eu pertenço aqui dentro? Será que. Você sabe quando as pessoas estão afogando e se você tentar ajudar, eles te matam também? Aí eu tava de novo, aquilo me sugando, aquelas mãos, socorro, me tira daqui, socorro. Aí eu falava, mas é só você sair, saia. É só você permitir, você tem que sair daí. Só que quanto mais eu argumentava com aquele mar de mãos, de pessoas, não, de consciências, mais eu estava sendo atraída e descendo. No fundo do hospital era uma coisa inimaginável. Aí, de novo, a mão segurou no meu ombro e falou assim: você não pertence aqui, não é sua hora. E me tirou de lá e me empurrou. Quem fez isso? Uma mão, eu não vi, só uma mão me segurou aqui. Carlos, claro como o dia, me segurou aqui
e falou: Você não pertence a esse lugar e não é sua hora. E me puxou para trás. E aí eu subi a escada, saí rapidamente do local. Eu subi a escada e fui ao saguão do hospital. Meu filho estava sentado lá, e ele não entrou, porque minha neta não entra, né? Criança não entra, mas ela estava lá. Aí eu entrei e eu cheguei na carinha dela. Ela é bem loirinha, do olho azul. Cheguei assim e dissolvi nela. Ela falou: Vovó, e eu dissolvi na carinha dela. E acordei lá na minha cama. Peraí, me explica de novo isso, de você ter se dissolvido no rosto da sua neta, foi isso que eu vi? Foi. Eu me dissolvi no rosto dela e acordei na minha cama, totalmente consciente do que tinha acontecido. O que é você se dissolver no rosto da sua neta? Era por amor, porque eu a amo muito, né? Então, assim, não era a minha hora, mas eu passei por dentro dela e eu senti que já acordei na minha cama, entendeu? E eu já acordei e eu sabia que eu tinha, que a missão continuava, né? Que eu tinha que continuar. Aí aconteceu uma coisa muito bizarra, que eu tenho o áudio que eu vou te mandar. Você, não sei como seria publicado isso. Eu tenho um afilhado que eu não cheguei a batizá-lo, porque eu não. Em Minas, eles fazem aquele batizado de fogueira, né? E ele é esquizofrênico. E aí dizem que no momento ele não sabia que eu ia fazer cirurgia, porque esquizofrenia ninguém contou para ele. No momento que eu entrei para cirurgia, ele não parava de falar o meu nome. Ele ficava andando para lá e para cá. Ele ficou realmente muito mal. A esquizofrenia levou ele a um grau muito alto, tá? Ele tá totalmente pirado, tá? Ele tem 20 e poucos anos, lindo, lindo rapaz, mas pirou completamente. Ele ficava andando para lá e para cá, Cleia! E gritava meu nome. Cleia! Eu vou te mandar o áudio da minha prima falando, por que será que o Clayton tá assim, né? E aí ele falava assim: para de querer colocar um ponto final nisso, para de querer pôr um fim. Depois eu fiquei sabendo que ele ainda falou: não é sua hora. Aí ele respondeu a minha pergunta, né? Então, lá na cidade natal, aí eu tenho o áudio que eu vou te mandar, no final da entrevista eu te mando, tá? Que é assim, fantástica a minha prima comentando, né? Que ele falou: não, para de querer colocar um ponto final nisso. Ela fala: mas o que será, né? Mas ninguém sabia que eu tinha preparado tudo para minha saída, né? Que eu não queria mais continuar. Para de pôr fim nisso, desse jeito, toda hora. Cleia, brabo, porque ele tá agitado, é a lua quarto crescente. E ele fala nela, ultimamente vem falando muito. Você sabe que ela é madrinha dele, né? Aí hoje, agora mesmo, ele tá falando alto, bravo ali, viu assim: Cleia, para de pôr fim nisso. E você acredita que eu pensei que pode ser cirurgia, tipo assim, pôr fim na doença, né? Porque se ela tá fazendo a cirurgia, ela tá tratando, ela tá lutando, né? Se Deus quiser, ela vai ficar boa, minha filha. Eu pensei nisso. O Clayton, ele é uma antena parabólica. E eu sabia que a recuperação era dor pura. Olha, Carlos, da cirurgia até olha, eu passei por 6 meses de quimioterapia na cama. Por causa da minha inversão, eu sofri tudo que se puder imaginar. Eu não consegui comer nada. Quando eu fiz a cirurgia, foi a dor pura, porque eu tive raspagem óssea, pra você ter uma ideia. Das costelas. E meu coração, ele bate dentro ele ressoa dentro da cavidade da costela. Aí a doutora falava assim, ela falava: é só tu parar de respirar que não dói. E ela é bruta, mas maravilhosa. E aí, meu coração batia dentro da costela, tinha tirado tudo, Carlos. Aí botou um expansor, né, para poder criar pele, porque arrancou tudo, teve que arrancar tudo, né?
E eu sofri tudo que você puder imaginar. O expansor foi a dor. Olha, eu não tinha tomado Tramal ainda, mas eu passei a Tramal todo o tempo para poder criar pele, porque eu sou muito magra e eu não tinha pele. E aí teve que criar pele para poder o cirurgião plástico fazer uma outra mama, né? Eu falei, arranca tudo. Não pode. Arranca tudo, onde eu assino para arrancar tudo. Não pode. Eu falei, eu velho, eu não preciso disso não, pelo amor de Deus. Não teve jeito, tá? Falou que eu tava doida, que eu não podia, tá? Aí botaram esse expansor em mim, Carlos, esticando a pele, né? Tá. E aí eu passei por isso, pensei que eu tinha passado por todas as dores que eu podia. Fui para radioterapia, aguentei 2, quase fui pro CTI, porque a radiação quase que me matou. Ah, a gente vê que a gente tá ficando velha, que a gente faz parte da história. Eu estava próximo ao acidente de Chernobyl, eu estava em Warsaw, Varsóvia, né? Quando ocorreu o acidente de Chernobyl, então é bem dizer ao lado de Kiev, né? Então, assim, eu sofri muito com tudo isso, né? Então, eu tava lá, né? Aquela do Muro de Berlim, você faz parte da história, né? Mas tudo bem. E aí, a quimioterapia, a radioterapia quase me matou. E aí, agora eu tô fazendo imunoterapia, tá? Mas, voltando, a vantagem é que eu durmo e saio do corpo. Eu durmo, saio do corpo. Então, tô tendo esse presente. Por quê? Eu tô tendo que tomar Tramal. Tramal me apaga. Apaga, tá eu virando estrelinha, Carlos. E de que forma isso representou a sua volta para a sua missão? Eu voltei a pintar, porque eu pinto qualquer coisa, igual eu não sei se eu te falei, mas eu... O que você quer? Você quer um Monet, você quer um Picasso, você quer o quê? Mas assim, no meu nome, eu voltei a pintar imediatamente. Estou aqui dando essa entrevista no canal que eu jamais faria, porque eu sou muito séria, uma advogada que ia pro STF, entendeu? Estou aqui dando entrevista para você. E assim, eu jamais contar, eu não conto isso nunca, ninguém sabe disso, tá? Ninguém, eu não conto, sabe? Eu muito medo da reação das pessoas, você sabe como é muito difícil, as pessoas não acreditam em nada. A minha família, eu sou rodeada de crentes que querem se pudesse, eles me colocavam numa estaca e me queimavam. É muito complexo, entendeu? Mas a gente precisa ter essa coragem, né? Então assim, eu tô arriscando a minha vida chegar e falar pra ti, olha, isso aconteceu. E tem uma coisa assim que essa facilidade de eu fiz muitos cursos no Canadá em termos assim de hipnose e entrar em contato com o subconsciente, porque é lá que está a verdade, né? Não adianta eu fazer uma regressão com você, aquele lance que eu te falei que... Onde que está a verdade? No subconsciente? Eu chamo subconsciente, mas eu converso com aquela outra parte do iceberg. Eu preciso chegar nela, entendeu? Que é você mesma. Exato, é lá que está toda a verdade, né? Não é nem no registro acástico, porque, assim, que tem os imprints, né? Que é uma palavra print, like printer. É uma impressão, seria a melhor tradução? Você vai reencarnar, você precisa de um conhecimento que você não tem, você fala, eu preciso saber, eu nunca reencarnei na planeta Terra, como é que funciona? Aí você vai nos registros acásticos e você, vou escolher essa reencarnação. Dá essa encarnação aqui. Aí você pega, faz um download daquilo, né? Tanto que a de Jesus foi uma das mais imprinted, né? Então, assim, então não é confiável. Você não adianta achar que eu tive essa vida. Então, a gente busca a verdade que tá naquela outra ponta do iceberg. Você teve esse acidente de percurso, essa cirurgia para você voltar para o rumo, pelo que foi explicado a você. Você voltou para o rumo? De que forma você voltou e o que aconteceu? Por favor. Eu voltei para o rumo buscando essa parte mais espiritual, né? Então, assim, eu
como eu te falei, né? A primeira coisa que eu fiz foi voltar a pintar, que eu tinha parado, né, de pintar. Já botei na minha sala um cavalete, tela e já comecei a pintar. E a segunda coisa que eu fiz é chegar e abrir e me expor publicamente, uma coisa que eu nunca faria, porque eu sou muito, eu levo, eu sou uma advogada muito séria, assim, sabe? Então, eu iria me tornar uma juíza, já tirei tudo isso da pauta e vou continuar com o direito, porque eu preciso, financeiramente falando, eu tenho que comer, né? E assim, mas eu tirei a pauta de ser juíza do meu caminho e eu vou focar mais em sucessões que não adquiri muito karma, como me foi orientado, entendeu? E vou voltar mais para essa questão de acordar. Como você faz? Você acorda com o seu canal? Eu quero tentar acordar as pessoas com o que eu aprendi, que eu fazia antes, que era colocar a pessoa em transe, não é hipnose, é um transe que eu consigo atingir a outra parte da alma, né, onde está a verdade. Ali eu consigo coisas incríveis, né, e que eu larguei, né, e que eu não quis mais saber disso. Eu falei, não, eu esqueci, sei lá, eu me deixei levar pela terra, eu cansei, eu não sei o que aconteceu comigo. Muita saudade, muita tristeza, fui ficando muito, muito isolada. Você não tem ninguém para conversar, Carlos, não tem ninguém. O que eu te falei aqui, ó, eu nunca comentei isso com ninguém, sabe? Porque o julgamento é assim, horrível, sabe? Minha mãe nem sonha, meus pais não me conhecem. Então, assim, meus pais não sabem, a filha que tiveram não sabem de nada. E assim, meus irmãos meu irmão não me conhece, minha irmã, meu irmão só me julga, diz que eu sou Satanás, que eu vou queimar no fogo do inferno. Falar, meu Deus, só porque eu não sou da igreja dele, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Os seres que justificaram a doença pela qual você passou como sendo necessária para você voltar, hoje eles percebem que você voltou? Completamente, né, Carlos? Só de eu estar conversando com você, eu acho que isso é a maior prova de que pelo menos eu estou falando sobre a coisa e eu estou tentando, né, ajudar ainda não consigo falar sobre discos voadores para as pessoas, né? Então, assim, falar da questão de ETs, as pessoas ainda têm uma resistência muito grande, né? Mas eu consigo falar, pelo menos, sim, que não somos daqui, que existem outras vidas, né? Eu estou tentando ao máximo e eu quero focar nessa parte até terapia. De repente eu vou pegar uma quarta graduação, vamos lá, né? É isso que eu gosto de fazer, estudar, né? E focar mais na terapia, né? Isso que você falou de transe, de você ajudar a pessoa no subconsciente. Eu falo que é assim. Eu vou abrir um parêntese. Uma prima veio me visitar e aí tinha acabado de fazer cirurgia de câncer, mas eu já tinha tido aquelas experiências e sou sempre tendo experiências incríveis, que eu teria que te contar uma que foi fantástica, tá? Mas eu já vou contar, é só contar isso da minha prima. Eu falei, além de tudo isso, ainda faço milagres, tá? Por quê? Quando você toma consciência do porquê que você está doente, porque a doença é uma coisa criada pela mente, né? Então, assim, eu não acredito em câncer, eu não acredito nessas coisas. Eu sei que foi todo acidente, tudo que acontece com você é para você endireitar, né? Aí a minha prima chegou que ia fazer uma cirurgia de coluna, custando andar, custando sentar. Eu falei, para que você veio me ver? Ela falou, não, eu queria te ver, eu precisava te ver. Aí eu conversando com ela, falei, mas você vai fazer cirurgia de coluna por quê? Ela, 3 hérnias, não sei o que, não sei o que. Na hora, tá, veio assim. Eu falei, mas foi um acidente de carroça que a carroça passou em cima da sua coluna, lembra? Fragmentou. Ela falou, eu nunca tive acidente de carroça. Ai, meu Deus. Aí eu falei, não.
Falei, prima, foi em outra vida. Mas já colou, isso já tem 3 vidas. Você já era para estar bem. Foi alguma coisa que desencadeou. Você não era para sentir essa dor. Não tem mais razão para você estar com essa dor, porque foi alguma coisa que aconteceu nessa vida como mãe que desencadeou tudo aquilo. Então, todo o peso da vida vai para sua coluna, porque essa vida já era para você estar bem. Carlos, ela nunca mais sentiu dor. Ela fez a cirurgia porque tinha que fazer, mas ela nunca, ela falou assim que ela só me contou depois. Levantou da cadeira, depois que terminou, né, que a visita, levantou da cadeira e foi embora e não sentiu mais uma. Ela falou assim que nunca mais tomou uma Novalgina, Novalgina não, Dorflex, esses remédios para dor, depois disso, porque ela entendeu o que era o problema dela e que não era real, não era real, era simplesmente porque num período o filho dela tinha passado por uma situação muito grave e ela, como mãe, ela simplesmente adquiriu toda a carga emocional, foi para a coluna e ela estava, era a válvula de escape dela, né? E aí ela se curou. Então as doenças, elas são criadas primeiro pela mente, depois são manifestadas, né? Então quando você fala para a mente, para o subconsciente, não, isso não existe mais, aí a pessoa sara. Então não é que eu faço milagre, eu brinco que eu faço milagres, não, você faz milagres, cada um faz o seu próprio milagre. A doença em si não existe, existe correção de percurso. Você ia contar uma outra história também, fora da sua prima. Tá, acontece o seguinte, que eu falei contigo no canal, e aí eu fui dormir, realmente eu dormi, apaguei. E aí, minha cachorrinha tá aqui, chorando do lado aqui, querendo atenção. Não, tá aqui. Eu já dei um petiscozinho, já deixei separado aqui. E aí, eu saí, eu tava fazendo, eu fiz muito trabalho fora do corpo, né? Então teve uma época que eu trabalhava muito e eu voltava exausta, assim, sabe? Aí, exausta, mas ao mesmo tempo normal, exausta pelo trabalho, mas estava bem fisicamente, entendeu? É estranho falar que você trabalha a noite inteira e volta e trabalha aqui, né? A vida é um trabalho, né? E aí eu só sei que eu estava nesse lugar com várias consciências e a gente estava fazendo alguma coisa, era trabalho, ajudando em alguma coisa, mas não era nessa galáxia, era em outra galáxia, era em outro plano. Eu não entendi direito por quê. Foi a emergência da situação. A minha neta estava dormindo comigo e aí ela acordou e me chamou, né? E ela é muito sensível também, às vezes tem pesadelos e tudo, né? Aí eu falei, gente, eu não posso continuar, eu tenho que voltar. Não, você não pode voltar agora. Não, isso é emergência, eu tenho que voltar. E aí eu fui descendo níveis, né? Descendo níveis até eu chegar perto dela. Mas imagina minha neta deitada, acordada, e eu chegar bem por cima do corpo dela e eu falava: bebê, eu tô aqui, eu já tô voltando, aguenta só um pouquinho, tá tudo bem, você tá protegida. Você tá protegida. Ela não me ouvia. Tinha um vidro, mas não era um vidro, era uma substância maleável, era um plasma, uma coisa estranha. E eu tentava, por favor, me escuta, tá tudo bem, eu já tô voltando. E ela chorando, sabe? E aí eu tive de voltar de novo e voltar pelo outro caminho. Voltar pelo caminho, né, do cordão de prata, e fui voltando, só que a minha pressa era tão grande, eu fui voltando e fui batendo, pá, 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 e fui voltando em várias dimensões, e aquela coisa, assim, muito dolorida, até que eu caí na cama, parece que eu caí na cama sentada, assim, sabe, e eu me machuquei toda, e quando eu caí, a sensação que eu tive era que meu cordão de prata, eu parecia o Jabba the Hutt, sabe, do Star Wars, que o meu cordão de prata, ele tava gigante, assim, sabe, que ele tinha se esticado todo e depois ele se juntou todo e tava todo
grosso, né? E eu abracei a minha neta, né? Fiquei abraçada com ela. Aí eu senti as contrações do meu cordão de prata. Eram 4 horas da manhã. Eu levantei porque eu fiquei toda machucada. Sabe quando você ficou machucada? Aí a minha neta dormiu e eu fiquei tendo tipo convulsões pro cordão de prata. É estranho, eu pensei que voltaria rapidinho, né? Mas a velocidade que eu voltei não deu tempo para contração, aí ficou. Esse cordão de prata, ele surge em alguns depoimentos, mas em muitos depoimentos não existe nenhuma referência a ele. Há alguma razão para isso? Ele existe sempre, ele existe de vez em quando, ele é visto de vez em quando, ele pode variar de formato. Ele pode variar de formato, de cor, mas ele sempre existe. Ele só não existe quando você morre. Ele é severed, ele é cortado no momento da sua morte. É como o cordão umbilical. 100%. Ele pode ser fino, pode ser grosso, pode ser branco, pode ser dourado, depende da sua origem, depende da sua evolução, mas é 100%. Não existe a possibilidade de você não ter um cordão de prata. Ele pode ser fino, invisível, você pode não ter a permissão de ver ou a percepção, mas ele é 100% presente. Essa experiência que você acabou de relatar aconteceu depois da nossa conversa? Foi no dia que eu falei contigo. Existe alguma ligação entre a nossa conversa e essa experiência? Não, foi só por um marco, né, para eu não esquecer, foi só a questão de trabalhos. Então, assim, eu vejo, eram várias consciências trabalhando, ajudando. Eu senti que estávamos trabalhando em prol de um planeta, de alguma coisa que estava acontecendo. Uma emergência. Era como se, como eles fazem aqui no planeta Terra, se juntam várias consciências para evitar uma catástrofe maior, evitar alguma coisa, né? Então, assim, eu vi que era trabalho, que eu estava a trabalho. E é só isso para dizer que a gente não sai para dormir, a gente sai para trabalhar a maioria das vezes. Eu tenho 4 perguntas, mas eu quero saber se você vai contar mais alguma coisa, que estou aqui para ouvir. Era isso, as outras são pequenas, né? As outras, na maioria, é só trabalho. Eu saio e estou trabalhando, Carlos, fora. À noite. À noite. É só trabalho. Acudindo. Isso faz parte também da sua retomada? Da minha retomada. Eu vejo que agora eu estou trabalhando muito mais. Toda noite é trabalho. Eu só tive a diversão daquela no hospital, que depois eu sonhei de novo com aquilo, tá? E repetiu a experiência. Foi só aquela, mas todas as vezes é trabalho. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro, você comentou sobre a experiência do seu pai. Foi. Você gostaria de contar? Meu pai, ele era um ser extraordinário, né? Não tivemos muito tempo para nos conhecermos, mas, assim, ele deu também câncer, né? Leucemia. E não podia fazer transplante, porque ele já estava de muita idade. Então, eu considero ele um herói, assim, uma pessoa... eu dedico essa entrevista a ele, né? E ele, quando ele faleceu, ele ficou um tempo, a consciência dele não aceitava, né? Então, a gente se encontrava quase que toda noite. E eu digo pra você, eu tirei meu pai do umbral. Tá? Foi assim... eu não dei sossego pra ninguém. Meu pai tá no umbral. E ele ficava, porque ele era uma pessoa muito boa, mas ele não sabia que tinha morrido. E ele ficava lá, na UTI. A UTI estava lá no meio da neve e ele não saía. Névoa. E ele não saía. E eu fiz até que ele fosse resgatado. E aí, ele faleceu. Ele tinha leucemia e pegou o Covid. Foi em 2019, né? Perdão, 2020. 2020. Tá? Foi quando ele faleceu em 24 de fevereiro. E os hospitais, aquela bagunça, aquele rolo, alguém tinha que ficar.
era quase que uma sentença de morte. Alguém tinha que acompanhá-lo, porque ele não andava mais. Meu pai, ele queria viver, ele chorava de dor, e eu pensava, eu tenho uma visão de morte muito diferente, né? Eu falava, pai, vai, troca de carro, a gente tem que trocar de carro. E ele com muita dor e não queria ir embora. Eu falo, vai para sua mãe, vai para seu pai, tá todo mundo aqui. E a família dele inteira, e ele não queria ir, Carlos. E eu, sabe, eu lutando com ele. Aí uma hora ele deu uma parada cardíaca e apagou. E eu falei pro médico, meu pai foi embora. Não, ele tá dormindo. Não foi. Eu subi em cima do meu pai, comecei. Falei, meu pai tá morrendo. E os médicos dizendo que ele tava só dormindo. E eu subi, e eles vieram e começaram a fazer Ressuscitação? Whatever. E eles fizeram tudo isso, e aí ele voltou. E eu nunca contei isso pra ninguém. Assim, várias coisas que ele me falou. E, nossa, nós ficamos 30 dias juntos no hospital. Eu não peguei Covid, tá? Na ala de Covid. E aí, ele contou que foi para um jardim maravilhoso. Aí ele contou tudinho, que a vida dele passou todinho na frente dele, que ele teve o primeiro sapato aos 18 anos, que ele via direitinho o sapato dele, que foi a coisa mais linda da vida dele, ver o sapato, conseguiu comprar um sapato aos 18 anos. E aí as vidas dele passou todinho na frente dele. Aí ele entrou pelo túnel e saiu no jardim. E aí, meu tio tava lá, que era meu tio Jorge, que foi uma bênção, assim, uma pessoa de luz. E aí ele falou que abraçaram e tudo, e falou assim, mas você não pode ficar, falta pouco tempo para você. Volta. Aí ele não queria vir, porque ele falou, não, mas eu tô tão feliz, a dor sumiu, eu tô sem dor, não tenho mais dor. Não tem preço. Ele falou assim, não, tem preço sim, volta. Volta, que falta pouco tempo. Meu pai voltou, e voltou na dor, porque meu pai gritava 24 horas por dia, Carlos, e eu lá tentando, segurando as pernas do meu pai para passar a dor, o ciático, porque a leucemia, sei lá o que fez no meu pai, tá? E aí, eu pedi para Deus um dia, eu falei, Deus, pega 10 anos da minha vida, dá pro meu pai, ou então leva. Para Deus, the source, né? A fonte. E eu falei, dá pro meu pai. Eu dou 10 anos da minha vida, passa essa dor para mim, ou então que você o leve. E eu sei que a minha irmã também fez o mesmo pedido em casa. E eu lembro de eu estar abraçada com meu pai, e no outro dia ele faleceu. Aí eu me senti meio assim, dá aquela culpa, né? Mas faltava uma semana para ele. Você tinha falado de 4 lugares, de 4 alternativas quando você morre, no começo da nossa entrevista. Você tinha se esquecido do quarto. Você se lembrou ou de fato não há permissão? Você falou em consciência, jardins, biblioteca ou... A biblioteca coloca a tapestry, coloca a tapeçaria junto. A tapeçaria. Mas tem um lugar mais avançado? Tem um nome, não vem. Não consigo, não pode. Eu falei sobre detalhe de missão. Se você teria como, ou se é possível, se é bom, se é permitido sabermos da missão, porque às vezes saber da missão nos faz entender o que estamos vivendo agora ou o que viveremos. É uma pergunta? Assim, você falou no meio da conversa da sua missão, mas que você não podia dar muitos detalhes. Aí eu pergunto, é possível dar algum detalhe para que através disso a gente entenda melhor o momento que vivemos? Bom, Carlos, o único detalhe que eu posso dizer é o que eu senti, o que eu vi, é que nós somos todos um. Então, assim, eu sou você. Então, essa cultura do me dar bem, tem horas que às vezes as pessoas fazem coisas ruins comigo, eu falo, nossa, eu preciso evoluir muito, né?
Eu preciso evoluir muito. Nossa, eu ainda, eu não podia fazer isso, né? Mas eu tô fazendo isso. Eu não me refiro mais a você. Eu sempre falo, nossa, eu tô fazendo um excelente trabalho no canal. Eu tô, essa minha parte está bem direcionada, porque eu sei que somos um, apenas um, né? Não estamos aqui na Terra para ter bens e para nos darmos bem, para termos bens, né? A gente veio aqui para ajudar o próximo. Nós estamos no meio do olho de um furacão e as pessoas ainda estão pensando em posse, em ter um carro esportivo, em ter alguma coisa, sabe, go minimalist, né? A gente tem que é, você, você sabe, respeitar a Gaia, respeitar a Terra, porque vai sair em massa. Quem não se adequar e falta, e é tipo assim, se você não se adequar, se você não melhorar, se você não evoluir no sentido de se tornar uma pessoa melhor, sabe, tanto em ajudar ao próximo quanto a si mesmo, não tem lugar para você aqui. Então, assim, para mim, né? Entendeu? Que somos todos um, né? Eu sei que o tempo é uma coisa muito relativa, mas nós estamos falando de algo que está para acontecer já? Olha, os ETs me falaram que era a partir de 2024, né? Que isso seria feito, né? Mas não quer dizer que seria só guerra e matança, né? Que seria aquele lance do walk-in também, né? Que seria feita, né, a saída em massa de trocas, né? Entendi. Quer dizer, de uma certa forma, coisas talvez sutis para os nossos olhos acontecerão. Muito sutis e que a Terra vai passar por Uma transformação. uma transformação. E eu não sei o problema é o seguinte, é porque quando eu penso que uma coisa muito ruim vai acontecer, às vezes é comigo, sabe? Mas eu não sinto um ano bom, né? Então todo mundo, eu sinto uma vibração estranha para esse ano que eu não tô entendendo o que que é e espero que não seja o que eu esteja sentindo, né? Você falou no meio da nossa conversa que você não fala muito sobre disco voador. Eu não falo. Você já falou para nós o que você queria falar sobre o que você poderia falar sobre disco voador? Olha, eu nunca conversei isso que eu tô conversando com você com ninguém. Nunca. Eu, eu consegui ficar calada. Eu conversava ou com entidades, ou com seres, ou com os próprios ETs, entendeu? Mas assim, é, principalmente com mortos, né? Então era mais fácil eu conversar do que com vivos. É impossível, Carlos. Ainda nasci no Brasil, que é hospital. O Brasil é, assim, complicadérrimo, né? Então, assim, eu tive uma dádiva de morar muito tempo fora, tá? De ficar 10 anos fora e depois voltar pro Brasil. Por quê? Eu estava no Canadá todo feliz e aí falaram assim, não, você tem que voltar. Você tem que ajudar o Brasil. E eu tô aqui. Então, a sua pergunta sobre dissuadores, sim, eu tive vários encontros, mas eu não sei a que ponto pode ajudar as pessoas, porque assim, eles descem e camuflam de caminhões parados na estrada, é sempre em estrada que eles estão. Então, como eu tô há um ano, bem dizer, dentro de casa, eu tô sem nenhum encontro com eles, porque eles não entram em cidades. Eles evitam o máximo entrar em cidades. Eles sempre estão em campos e em lugares na natureza, né? Então, os meus encontros que eu tive, assim, ou então eles me abduzem em sono, né? Isso já aconteceu várias vezes também, mas normalmente de falar assim, é fora da cidade, né? Porque é muito complicado. Para entrar numa cidade, eles têm que mexer com o tempo, com o espaço, com tudo.
sabe? Então é difícil. Então eu não acho que... Eu acho que tá bom. Eu fico até com medo do que eu falei. Eu falei para mim que eu falei até demais. Você quer que eu não coloque isso? Não, pode colocar. Eu decidi falar e... Você nos falou muitas coisas lindas, coisas importantes. Mesmo assim, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para todos nós que vivemos nesse mundo tão complexo, mas que não temos essa sabedoria, esse acúmulo de conhecimento que você pôde ter. Qual a sua mensagem final? Bom, Carlos, é uma responsabilidade grande, mas a vida é muito simples, né? Quando você olhar para o céu, é um holograma, né? E é uma peça de teatro. Você está vivendo uma peça de teatro, você está representando um papel, você está passando por uma experiência. Isso não representa o que você realmente é. Então, então, seja um bom ator, seja uma boa atriz, represente bem o teu papel. E nós estamos num momento único do planeta Terra. Então, é considerado assim, agraciado quem conseguiu reencarnar e estar aqui nesse momento, né? Então, é um momento de dor, de dificuldade, mas é um momento de evolução, assim, de milhões de vidas serão vividas agora, né? A evolução vai ser muito rápida. Então, estamos presenciando um momento único que a gente vai entender mais adiante, que é a passagem para a quinta dimensão, e nós temos que fazer a nossa parte. Como? Vibrar positivamente, sabe? Não adianta a inveja, a violência, a ganância, não leva a nada, porque se você pensar que nós somos e que nós somos todos partes de um corpo divino, somos partes de um todo. Qual o propósito a não ser ajudarmos uns aos outros, né? Estarmos aqui para os outros, pensar menos no próprio umbigo, né? E ser mais solidário, porque, olha, não será Deus que vai castigar, mas a sua consciência, entendeu? Então a pior coisa é a sua consciência. Então nós somos nossos piores algozes, né? Então, assim, é melhor você se redimir agora, você buscar o que há de melhor em você e fazer o que é de melhor para você e para os outros. Mas você sabia que Jesus ele veio à Terra a ajudar as pessoas a se livrarem do karma, porque as pessoas não sabem o que é o karma, né? E elas são envoltas no esquecimento, porque a Terra causa isso, né? Ela te dá um esquecimento e você vai se enrolando na roda do karma, e às vezes você não consegue sair. E eram esses os ensinamentos do Cristo, né? Na realidade, sem toda a interferência aí, mas ele tentava ensinar as pessoas como sair do karma, né? Para você poder evoluir. Chega de ficar aqui sofrendo, tem tantos orbes, milhares de planetas para você conhecer e para você ter outras experiências, né? Porque ficar preso à Terra e achar que só existe isso daqui, né? Existem milhares de orbes, milhares de galáxias, planetas, universos. Como você colocou Jesus na sua mensagem final, eu pergunto, como é que as pessoas podem se livrar do karma? Só pelo amor, Carlos. A chave é só o amor. É a única forma de você se livrar do karma. É o amor e a passividade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano.
vamos juntos atravessá-la?